Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos entender o que nós precisamos saber para influenciar pessoas através da vontade de Deus. Levítico capítulo 20. O Senhor disse a Moisés: Diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do meu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu nome. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez ao entregar um dos seus filhos a Moloque e não matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra a família e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que seguem e se prostituem com Moloque. Quando alguém se voltar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor, que os santifico. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que tiver relações com a mulher do seu pai, terá envergonhado seu pai. Tanto aquele homem quanto a mulher serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tiver relações com uma mulher e com a mãe dela, isso é perversidade. Queimarão tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vocês. Se também um homem tiver relações com um animal, será morto. Matem também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal e tiver relações com ele, matem tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem casar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e se ele tiver relações com ela, e ela tiver relações com ele, será uma indecência. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos do seu povo. Ele envergonhou a sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no período de menstruação e tiver relações com ela, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também não tenham relações com a irmã de sua mãe ou do seu pai, porque significa ter relações com uma parenta. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem tiver relações com a tia, envergonhou o seu tio. Levarão o seu pecado sobre si. Morrerão sem filhos. Se um homem tomar a mulher do seu irmão, isso é impureza. Envergonhou o seu irmão. Ficarão sem filhos. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles. Mas a vocês, eu já disse que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto,
Façam distinção entre os animais puros e os impuros, e entre as aves impuras e as puras. Não se façam abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais separei de vocês para que as considerem impuras. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos, para que sejam meus. O homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Puxado isso aqui, hein? Pois é, o que é que nós precisamos saber para influenciar outras pessoas conforme a vontade de Deus? Precisamos conhecer a vontade de Deus. É simples. Queremos mensagens extraordinárias, coisas escritas na parede, às vezes até comunicação com espíritos para ter uma luz ou uma ideia daquilo que Deus quer, mas tudo que Deus quer está aqui na palavra e a palavra não muda. Nada que está na palavra muda. Aí você pode pensar, mas hoje não existem mais essas leis onde as pessoas são condenadas à morte. Na verdade, do ponto de vista humano, não. Mas do ponto de vista celestial, sim. Porque tudo que nos afasta de Deus nos mata. Quantas pessoas vivem como zumbis, mortos vivos, mortos espiritualmente, mortos para a vontade de Deus, mortos para uma vida plena. Tudo que está na palavra, tudo que o próprio Deus diz, é desagradável a Ele. Nós temos a liberdade de desobedecer, mas nós não podemos mudar a vontade de Deus. São coisas diferentes. Sim, podemos desobedecer, fazer tudo o que foi dito aqui para não ser feito e ainda justificar com o amor. Eu tive relações com a minha tia, esposa do meu tio, porque eu me apaixonei por ela. E aí justificamos com o amor. Deus é amor. Deus quer que eu seja feliz. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O que Deus quer está na palavra. E a palavra não muda. Ela é eterna. Se nós desobedecermos, ficamos separados de Deus, mortos espiritualmente e responsáveis pelo nosso pecado. Capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Os sacerdotes não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem farão cortes no próprio corpo. Serão santos para o seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não poderão casar com mulher prostituta ou desonrada, nem com mulher divorciada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, você deve considerá-lo santo, porque oferece o pão do seu Deus. Ele será santo para vocês, porque eu, o Senhor que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar, entregando-se à prostituição, profana o pai dela e será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum,
nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem. Não casará com viúva, divorciada, desonrada ou prostituta, mas tomará por mulher uma virgem do seu povo. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão dizendo: Nenhum dos seus descendentes nas suas gerações, em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará. Seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado. Homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, que for corcunda, não. Que tiver defeitos nos olhos, sarna, feridas na pele, ou que tiver testículo esmagado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se aproximará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito. Não se aproximará para oferecer o pão do seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, não poderá entrar até o véu, nem se aproximará do altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Aqui nós vemos o quão é importante o papel do sacerdote. O quanto Deus ele se preocupa em mostrar qual é a postura que um sacerdote deve ter. Aí a gente vem mais uma vez para um dilema, porque você pode perguntar, nossa, mas quantos escândalos com sacerdotes? Nossa, sacerdotes não são perfeitos. É uma verdade, sacerdotes não são perfeitos. Agora a gente precisa aprender a separar o sacerdote de Deus, porque o sacerdote ele se propõe a ter uma vida santa. É verdade que alguns usam isso só como uma capa, uma máscara, mas não é desses que eu estou falando. Esses pagarão pela sua iniquidade. Esses prestarão contas com Deus, não é um problema nosso, é um problema deles. A questão aqui não é quem são os sacerdotes. A questão é como Deus os vê e como Deus espera que eles sejam, que eles se comportem. Quando Deus fala aqui sobre as pessoas com defeito, por exemplo, o que ele está querendo dizer é que para entrarmos na presença do Senhor, precisamos estar perfeitos. Ele não aceita pessoas com defeitos na presença dele, porque ele é perfeito, ele é santo e ele espera que nós sejamos santos. É por isso que antes da Eucaristia nós nos confessamos. Aquela é uma expressão onde nós confessamos os nossos pecados, todos os nossos pecados. É isso que é dito na liturgia. Confessamos todos os nossos pecados. E quando nós confessamos todos os nossos pecados, sabe o que acontece? Naquele instante, estamos puros, perfeitos, santificados. Porque confessamos e fomos perdoados. E aí sim, podemos nos apresentar à mesa do Senhor, receber a carne e o sangue de Jesus Cristo, porque estamos purificados. É assim também com o sacerdote. E é assim que os sacerdotes deveriam se comportar, se apresentar, se estar atentos diante da vida, para que tenham atitudes que sejam perfeitas diante de Deus. Essa é a nossa caminhada. É esse o nosso alvo. É isso que nós queremos buscar. Todos aqueles que decidem entregar a sua vida para o serviço do reino de Deus. Vamos ajudar os nossos sacerdotes nessa caminhada. Amém?